Olha só, quando a gente abre em Josué, capítulo 16, pode parecer só uma lista de fronteiras e lugares antigos, né? Mas a verdade é que ali tem uma história e tanto por trás. É uma história sobre uma promessa muito especial, um acordo de família e, o mais importante, as consequências devastadoras de uma obediência que não foi completa. Então vamos junto decifrar o que de fato aconteceu ali. Para a gente entender bem essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para a herança especial, a herança dupla de José. Depois, a gente mapeia o território de Efraim e vê um acordo bem curioso entre os irmãos. Na sequência, mergulhamos na falha que mudou tudo em Gézer e, por fim, a gente calcula o custo altíssimo que foi pago por essa meia obediência. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa ir na base de tudo, a herança única de José. Porque para entender a terra de Efraim, primeiro a gente tem que sacar por que José teve um tratamento, digamos assim, especial em relação aos outros irmãos. E aqui já vem a grande pergunta, né? A gente ouve falar da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, de Dan, mas cadê a tribo de José? Por que não tem uma com o nome dele? Pois é, a resposta está numa bênção muito especial que ele recebeu. Uma bênção que literalmente redesenhou o mapa de Israel para sempre. Naquela cultura, o direito da primogenitura era a regra do jogo. O filho mais velho recebia o dobro da herança do pai. Simples assim. E é aqui que a história fica interessante. Porque, se a gente for pensar, a tribo mais poderosa de onde vieram os reis foi a de Judá. Mas a porção dupla, o direito do primogênito, esse foi parar nas mãos de José. Tá, mas como isso funcionou na prática? A solução foi sinceramente genial. Em vez de criar uma única e grande tribo de José, os dois filhos dele, Efraim e Manassés, foram, digamos, promovidos. Cada um se tornou cabeça de sua própria tribo. O resultado? Na hora de dividir a terra, a família de José levou 2 fatias do bolo. A promessa da porção dupla foi cumprida direitinho. E o detalhe aqui fica ainda mais profundo, mais bonito até. Porque, legalmente falando, José não era o filho mais velho de Jacó. Ele recebeu essa bênção toda por outro motivo, por amor. Ele era o filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Isso já dá uma pista importante, né? Que a promessa às vezes segue o caminho do coração e não só o caminho das regras. Ok, então a gente já entendeu o porquê da coisa. Agora vamos entender o onde. A segunda parte dessa herança dupla de José foi para o filho dele, Efraim. Vamos tentar visualizar que pedaço de terra era esse que eles receberam. O texto da Bíblia dá um monte de nome de cidade e pode ficar meio confuso de acompanhar. Mas, simplificando bastante, a fronteira de Efraim desenhava um caminho bem estratégico. Ela começava lá no leste, perto do Rio Jordão, subia para aquela região de montanhas no centro de Israel, que era super importante, e depois descia para o oeste, indo em direção à costa, até chegar no mar Mediterrâneo. E no meio dessa divisão toda de terras, tem um detalhe muito, mas muito curioso. Um acordo que diz bastante sobre como era a relação entre os descendentes de José. O versículo 9 revela uma coisa que a gente não esperava. Além do território deles, a tribo de Efraim também ganhou umas cidades que ficavam geograficamente bem no meio da área que era do irmão, Manassés. Ué? Como assim? Por que isso aconteceria? E a resposta é bem legal. Isso não era sinal de briga. Pelo contrário, era sinal de cooperação. Manassés cedeu algumas de suas cidades para Efraim. A ideia por trás desse compartilhamento era fortalecer os laços entre as duas tribos irmãs, sabe? Criar uma dependência boa, uma da outra, que ia gerar união e apoio mútuo. Na prática, eles estavam amarrando o destino deles, garantindo que um ia precisar do outro para prosperar. Então, a história até aqui é só de bênção, cooperação, tudo correndo bem. Só que o capítulo termina com um tom bem mais sombrio. Chega um ponto de virada, uma falha, que vai colocar toda essa promessa em risco. E o palco para isso tudo é uma cidade chamada Gezer. A ordem de Deus para o povo de Israel era bem clara, sem margem para interpretação. Eles tinham que expulsar completamente os habitantes cananeus da terra prometida. O motivo? Para evitar a contaminação com a idolatria e as práticas deles. Mas o pessoal de Efraim, pois é, eles não seguiram a ordem à risca. E esse versículo aqui escancara o problema. Em vez de expulsar os cananeus de Gézer, eles fizeram outra coisa, os transformaram em trabalhadores forçados. A motivação por trás disso, tudo indica que foi ganância. Na cabeça deles, parecia mais lucrativo ter mão de obra barata do que simplesmente obedecer à ordem de Deus. Foi uma decisão pensando só no curto prazo, ignorando completamente o preço espiritual que pagariam lá na frente.
Eles devem ter achado que era uma jogada de mestre, uma decisão pragmática. Mas, na verdade, ao deixar os cananeus ali em Gézer, eles não só desobedeceram, eles deixaram uma porta aberta. E as consequências de deixar essa única porta aberta ecoariam por séculos e séculos na história de Israel. Então, qual foi o resultado prático de deixar essa porta aberta? Vamos ver agora o custo, devastador que essa obediência pela metade, essa decisão de não ir até o fim, acabou causando. E não foi só para Efraim, não, foi para a nação inteira. As consequências foram pesadíssimas e duraram muito tempo. Na parte espiritual, a presença dos cananeus ali no meio foi como um veneno que age devagarinho e que acabou levando Efraim e todo o reino à idolatria. Na parte militar, isso gerou briga atrás de briga, conflitos intermináveis com povos como os filisteus. E só para a gente ter uma noção do tamanho do problema, a cidade de Gézer só foi totalmente controlada por Israel centenas de anos depois, já na época do rei Salomão. Olha o tempo que o erro perdurou. E o mais trágico é que, séculos depois, o profeta Oséias vai dizer uma coisa terrível. A tribo de Efraim, aquela mesma que começou com uma bênção em dobro, ficou tão famosa pela sua idolatria que a mensagem divina foi basicamente: larga a mão de Efraim, deixa ele para lá. É chocante pensar que a raiz de um desastre desse tamanho volta lá para trás, para aquela única decisão, que parecia pequena, na cidade de Gézer. E é assim que a história da herança de Efraim termina, deixando essa pergunta no ar para a gente pensar. A lição de Josué 16 é muito clara. Uma bênção gigantesca pode ser totalmente comprometida por uma obediência que é só parcial. E isso desafia a gente a pensar, sobre as pequenas concessões, os pequenos atalhos que a gente pega e qual pode ser o custo deles lá na frente.